E aí, pessoal, beleza? Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Hoje eu decidi gravar o nosso culto, preparar o nosso culto aqui do quintal de casa. Pelo menos aqui dá uma sensação de ar livre e não sei, eu achei que seria legal, apesar do barulho de vento, barulho de carro, talvez surja um barulho de vizinho por aqui, enfim. Nós somos assim, somos caseiros, somos família, então eu achei que seria interessante fazer assim. Eu quero desde já agradecer mais uma vez a participação da Cacá Barcelos, amiga da Edilza, cantora lá da Igreja Profetizando as Nações. Muito obrigado por mais uma vez enviar um cântico bonito para a gente aqui. Nós teremos também a Thaís cantando hoje. E hoje é a nossa segunda mensagem na nossa série baseada na carta de Paulo aos Romanos. Eu decidi mudar de nome. Vai ser agora Romanos, eu não me envergonho do Evangelho. Romanos, eu não me envergonho do Evangelho. Esse é o nome da série. Mudei. Tá certo? Antes estava como uma carta fundamental. São duas verdades. Então, mas ficou mais legal o slide com eu não me envergonho do Evangelho. Então é isso aí, fica com a gente. Eu quero te convidar nesse momento agora a fechar os seus olhos, a buscar parar o que você está fazendo, Olha aqui um bichinho na minha cara. Parar o que você está fazendo e evitar distrações nesse momento. Vamos dedicar esse momento a Deus, de verdade. Vamos evitar dirigir e ouvir, se possível, obviamente. Evitar cozinhar e ouvir. Vamos dedicar nosso momento, nosso tempo, nossa mente, nosso coração, nosso espírito a Deus nesse momento aqui. É curto, nossa reunião é muito ligeira. Então, eu quero te pedir aí para buscar essa paz interior. Então vamos pedir a Deus que Ele nos enche nesse momento e prepare o nosso coração e mente para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo através tanto dos cânticos, da leitura da palavra, quanto da meditação. Tá ok? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus de carinho, amor e graça, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, engrandecendo o teu nome, nos preparando, Senhor, preparando o nosso espírito, nossa mente, nossos corações, Senhor, para louvarmos o teu nome e para ouvirmos a tua voz, Senhor. Te pedimos, fala conosco nesse momento. Tu conheces, Senhor, os nossos problemas, as nossas frustrações, os nossos desesperos e também os nossos sonhos, as nossas alegrias, as nossas conquistas, os nossos planos, os nossos objetivos de vida, Senhor. E nós entregamos tudo em tuas mãos, porque nós confiamos que tu vais, Senhor, nos ajudar com as nossas dificuldades e que tu vai limpar todas aquelas nossas alegrias e vai tirar tudo que não provém de ti, Senhor, e vai deixar tudo limpo e vai nos traçar um caminho iluminado, um caminho de paz, um caminho de bênção, Senhor, para que nós possamos glorificar o teu nome e reluzir a tua glória onde nós estejamos, Senhor, neste lugar, nessa terra, nesse tempo presente. Fica conosco em nome de Jesus, recebe nossos louvores, recebe a nossa adoração e fala conosco que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Senhor, recebe a nossa adoração, nosso louvor. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é nosso descanso. Em teus braços é nosso descanso. Ah, glória a Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo descanso em Ti, em meio a qualquer momento, qualquer situação. Nós podemos ter o nosso descanso em Ti. Que a sua semana seja abençoada. Receba essa palavra que vai ser tremenda, eu creio nisso. A palavra do pastor que vem logo a seguir. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui reunidos com vocês, cultuando ao nosso Pai. Amém. A paz e até uma próxima. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza
dos teus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos teus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos teus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos teus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Fala pessoal, antes da leitura do texto bíblico, só uma lembrancinha aqui. Eu esqueci de dar os avisos no início do culto. Então assim, queria só avisar aqui para o pessoal de Miami, que realmente mora aqui e que está aqui sempre com a gente, que nós estamos planejando para o terceiro sábado, guarda aí, terceiro sábado de setembro, ok? Nós vamos nos reunir. Vamos fazer a nossa primeira reunião presencial desde que começou essa loucura em março, tá bom? Então, terceiro sábado de setembro, tá bom? Tá chegando, falta praticamente 4 semanas só. Nós vamos conversar no privado, no WhatsApp e tudo mais, para organizar como vai ser, tá? Porque a gente vai levar a sério a questão de usar máscara e distanciamento social e tudo mais, tá? Porque a gente tem que proteger as nossas crianças, a gente tem que proteger as famílias dos amiguinhos das nossas crianças, enfim. A gente ainda está no meio da pandemia, a gente não pode esquecer disso, tá ok? Mas nós queremos estar com vocês com todo o cuidado e carinho, a gente consegue, tá joia? Depois a gente fala disso com mais detalhes, tá ok? E nesse momento eu quero aproveitar também para agradecer, né? Apesar da gente estar nesse período distante, né? Isolados, sem frequentar um santuário, sem frequentar um lugar de adoração. Estamos adorando através da internet. Eu quero agradecer a sua fidelidade, você que continua, mesmo assim, enviando suas ofertas e os seus dízimos, contribuindo para a nossa obra. Porque apesar da gente estar nessa distância, a obra não parou. O café da manhã para os moradores de rua não parou, a gente já está em atividade. E as outras atividades da igreja também não pararam. Então, assim, a gente continua confiando e dependendo da sua contribuição, da sua ajuda, né? E nós queremos aí, então, te agradecer por continuar contribuindo com a missão de Deus, com a missão da igreja nesse lugar. Tá bom? Muito obrigado. E agora eu quero te pedir que você consulte seu coração, sua mente, fale com Deus para que Deus determine no seu coração para que você possa contribuir com o seu dízimo, sua oferta e contribuir com alegria, senão não vale a pena, tá certo? Que Deus te abençoe.
Hoje vamos ler Romanos 3, versículos 10 ao 28. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Cristo tomou sobre si nosso castigo. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Palavra do Senhor. E aí, pessoal, beleza? Você que está chegando agora, esse é o segundo sermão dessa série de mensagens baseada na carta de Paulo aos Romanos, né? E se formos honestos, o texto bíblico de hoje é pesadíssimo, não é verdade? Dá vontade de perguntar para Paulo o que aconteceu, cara, se ele estava bem, né? Como diz meu cunhado, Paulo lançou uma voadora de pé junto no peito dos irmãozinhos lá de Roma. Né? Talvez seja essa a primeira impressão que você tenha tido. Seria uma reação super legítima. Mas se nós olharmos o texto com mais atenção, comprovaremos que seria uma reação precipitada. Paulo está usando passagens das Escrituras, do Antigo Testamento, dos Salmos em sua maioria, para marcar um ponto que ele queria fazer, para ficar memorável. Isso era muito característico do discurso de oradores e filósofos daquela época, né? Usar expressões populares ou textos conhecidos para reforçar o discurso, para trazer autoridade ao discurso. Jesus mesmo usava muito desse recurso. Quando ele diz, por exemplo, que era mais fácil um rico passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus, Jesus estava usando um ditado popular, uma expressão muito usada, inclusive pelos fariseus daquela época, que eram pregadores populares. O uso de ditos populares e textos sagrados conhecidos era, portanto, um recurso retórico, uma ferramenta para brilhantar o discurso, muito usado, como eu já disse, naquela época. O uso do exagero, da hipérbole, era outro. Na verdade, até hoje, o uso de textos ou expressões de pessoas importantes são usados para dar credibilidade e autoridade a uma ideia ou a um discurso. A grande diferença é que hoje a autoridade do texto citado está na sua relevância científica. Por exemplo, a minha opinião sobre tratamentos de saúde é absolutamente irrelevante, uma vez que eu não sou médico, nem cientista. Mas se eu cito uma opinião sobre um problema de saúde que é corroborada por autoridades de saúde, da comunidade internacional de saúde, aí a minha opinião terá mais credibilidade, né? Ou seja, desde sempre o discurso, uma opinião
usa citações de frases ou expressões para validar, para corroborar, para dar credibilidade ao discurso ou opinião que esteja sendo difundido. Paulo usa aqui palavras duras, uma citação de textos bíblicos super fortes, ao ponto de que eu não consegui encontrar nenhuma ilustração adequada para usar aqui, nem mesmo para aliviar essa tensão que o texto traz. Paulo diz que não há um único justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. A língua deles é cheia de mentiras, a nossa língua é cheia de mentiras. Ninguém tem temor de Deus, ninguém entende a Deus, ninguém busca a Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum. Imagina comigo, você acorda cedo, toma um banho, perfume, coloca aquela roupa especial para ir para a igreja, para louvar a Deus. Aí na hora do sermão o pastor começa a dizer que ninguém tem valor, que ninguém faz nada de bom, que vocês são os inúteis, mentirosos e coisa desse tipo. Tem galera que gosta, fala a Deus, desce o cajado, Senhor, mas eu acho que 95% das pessoas não se sentiriam bem, não se sentiriam num ambiente convidativo e agradável. Imagina você recebendo uma carta pelo correio, uma carta da igreja, uma carta do pastor, minha, e a carta eu escrevo assim: queridos irmãos e irmãs, ou chamo pelo seu nome, em nossa igreja não há um único justo, nem mesmo um, não há ninguém que preste, ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, não existe nenhum sequer. Com carinho, pastor Lucas. O que você pensaria? Você voltaria a frequentar a minha igreja? Obviamente essa hipótese não equivale 100% ao que aconteceu com essa carta de Paulo. Não era uma carta para cada pessoa da igreja. Também não foi uma carta enviada pelo correio, né, por nenhum tipo de serviço público e imparcial. O carteiro, quando deixa uma carta na nossa casa, ele não faz ideia do que tem ali, ele não olha, não deveria olhar pelo menos. Mas naquela época, em que a maioria das pessoas nem sabia ler, as cartas que hoje estão no Novo Testamento, elas eram levadas por alguém de confiança do escritor. Ou seja, Paulo escrevia uma carta e a enviava através de um líder da igreja, alguém de sua confiança, para que aquela pessoa lesse a carta, às vezes em praça pública até, às vezes na casa de alguém ou num culto. E por vezes esse líder respondia perguntas, né, e partia para a próxima igreja da região para ler a carta de novo para outra igreja. Nem sempre era possível deixar uma cópia. Enfim, um bocado de detalhe aqui, mas o importante é esclarecer que a ilustração do pastor cajado nervoso não corresponde ao que aconteceu exatamente nessa carta de Paulo aos Romanos. Eu quis apenas aqui provocar você para aquele tipo de situação desconfortável que às vezes vivenciamos nas igrejas. E ler esse trecho com palavras tão duras pode sim deixar a gente inquieto e sem vontade de meditar nessas partes. A gente evita esse tipo de texto. Afinal de contas, é muito mais estimulante ouvir que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Não é verdade? Outro ponto sempre importante quando nós lemos a carta aos Romanos é lembrar que Paulo não conhecia pessoalmente os crentes em Roma. Pelo menos a maioria deles não conhecia. O uso de palavras tão duras se torna ainda mais difícil nesse contexto. Mas é também por isso que essa carta é tão longa e segue uma estrutura retórica, uma linha de argumentação muito cuidadosa, ponto por ponto. É uma verdadeira sequência de argumentos e contra-argumentos, argumentos e contra-argumentos. Ou seja, essa citação tão negativa, ela serve um propósito, ela foi colocada com muito cuidado no lugar em que ela foi colocada. Você não está acreditando? Então vamos ler comigo o versículo 9. Começa assim: a que conclusão chegamos? Opa! A que conclusão chegamos significa que esse trecho é o final de um argumento. Ninguém começa um texto ou um sermão pelo final. Paulo está aqui fechando, terminando, concluindo o argumento. Concluindo. A gente já vai falar disso mais para frente. Então, vamos só relembrar o que eu já disse aqui. Ao lermos a carta aos Romanos, é preciso ter em mente primeiro que essa carta foi escrita para a igreja, para um coletivo, para uma assembleia, não para uma pessoa específica, né? Segundo, provavelmente havia um mensageiro instruído para compartilhar a carta, o conteúdo da carta, e ajudar na interpretação. Terceiro, Paulo não conhecia as pessoas pessoalmente da igreja de Roma e por isso escreveu esse tratado sobre a fé cristã com uma estrutura argumentativa muito bem planejada de A a Z.
Isso nos leva ao quarto ponto. Muitas vezes, ao lermos um trecho dessa carta, nós somos obrigados a ler o que veio antes, as partes anteriores, para identificar onde começa realmente a discussão. E aí tem uma marcação clara. A que conclusão chegamos? Paulo pergunta. Nós somos obrigados a ler o versículo 9 e vamos para antes, para ver onde essa história começa. Temos que encontrar o contexto. Isso vai nos ajudar muito na interpretação do que Paulo, o escritor, queria dizer. Outro benefício de lermos esses trechos anteriores é que assim nós não perdemos de mente o tom, o espírito da carta. E aqui me sinto na obrigação de retornar a um ponto do sermão da semana passada, né? Você se lembra que eu mencionei o paralelo que Paulo fez entre o versículo 1 e o versículo 7 do capítulo 1? É claro que não, ninguém lembra, mas deixa que eu lembro para você. Paulo usa 7 versículos para se apresentar e saudar a igreja em Roma. E ele busca criar uma conexão entre ele e os crentes de Roma. Ele escreve: eu, Paulo, servo de Jesus, chamado a ser apóstolo, separado, escrevo a todos vocês, amados por Deus, chamados a ser santos. Que significa separado? Lembrou agora? Eu havia mostrado que Paulo escreve para todos vocês, que Paulo, servo de Deus, escreve para os amados por Deus, que Paulo, chamado para ser apóstolo, separado, escreve aos chamados para ser santos, separados. E esse é o verdadeiro tom da carta. É uma carta com instruções que ora são suaves, ora são mais duras, mais afirmativas. Justamente porque os destinatários da mensagem são os santos amados por Deus que viviam em Roma. Um povo imperfeito, mas precioso aos olhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando lemos estas duras palavras do capítulo 3, nós devemos nos perguntar: por que Paulo teria escolhido escrever essas palavras tão duras para um povo que ele nem conhecia, mas e por quem ele tinha tremendo carinho? Então ele diz: pois bem, o que devemos concluir? Que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado, ou seja, debaixo do pecado. E ele continua dizendo: como afirmam as Escrituras, não há um justo, nenhum sequer, e segue toda aquela incômoda lista de caracterizações. Opa! Já temos uma pista aqui. Paulo estava falando sobre judeus e gentios. Era um tipo de comparação, porque ele diz, e devemos concluir então, que nós judeus somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. E aí aqui um momento fica a dica. Meus irmãos e minhas irmãs queridas, parem com esse negócio de usar a bandeira de Israel nas igrejas. Paulo já falou há quase 2000 anos atrás que judeus não são melhores que os gentios. Se você for judeu, pode usar. Se não é judeu, então você é gentio. Nenhum é melhor, nem o outro. Então para com essa pagação de mico por aí. Obrigado, de nada, voltamos. No capítulo 2, versículos 17 e 18, o texto diz: você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele, conhece a vontade de Deus? Sabe o que é certo? Porque foi instruído em sua lei? Ou seja, você que sabe tanto sobre Deus, que é chegado de Deus, aí vamos pular para o versículo 21. Pois bem, se você ensina a outros, o judeu, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. O texto é tão forte que eu preciso continuar lendo, versículo 24. Não é de se admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês, em Isaías 52. Cajada Superpower, Ultra Plus forte aqui. E continua: a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Bum! E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não seriam também considerados circuncidados? De fato, ou seja, Paulo acha que sim. Os incircuncidados, os gentios, os não-judeus, que obedecerem à lei de Deus, devem ser considerados circuncidados, na cabeça de Paulo. E aí Paulo joga mais pimenta no caldo. Ele diz: de fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado
e tem a lei de Deus, mas não a obedece. Uma pequena pausa aqui. Meu querido e minha querida, eu quero que você imagine agora, feche o teu olho, qual é a religião que rivaliza com a sua? No Brasil, eu cresci ouvindo do contraste entre a igreja evangélica e as igrejas de matriz africana. Aqui nos Estados Unidos, o grande contraste é entre cristãos e muçulmanos. O que Paulo escreveu aqui nesse trecho foi diretamente para os crentes judeus. É como se ele falasse, os espíritas, os muçulmanos, os contrários, que cumprem a lei de Deus, condenarão você, crente, evangélico, cidadão de bem. Silêncio eloquente, para ver se a gente compreende a profundidade, a seriedade e a importância do que Paulo está escrevendo aqui. E ele explica no versículo 28, pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei. Essa é a frase resumo, essa é a frase de efeito, é o argumento que Paulo está fazendo, é o clímax da argumentação dele aqui nesse texto. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei. Só a título de exercício, substitua judeu por cristão, ou por evangélico, ou por crente. Crente verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão, a marca que testemunha a nossa verdadeira identidade, a verdadeira marca é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei. A argumentação de Pablo é tão importante e profunda que eu não consegui descrever sem ler o texto diretamente. E você reparou a estrutura, os passos que ele escolheu? Ele diz que o judeu pensa que é especial para Deus porque recebeu diretamente de Deus a lei e porque circuncidou os seus homens em obediência a essa lei, marcando a identidade deles, a marca de povo escolhido. Esse povo escolhido, está dizendo Paulo, marca o seu corpo para mostrar que são possessão do Deus vivo. Mas em todo o resto, em tudo o mais, esse povo desobedece à lei de Deus, à vontade revelada de Deus. Enquanto outros, que não são judeus, não são circuncidados, que não são considerados escolhidos por Deus, entre esses outros há muitos que obedecem à lei de Deus. Eles cumprem os requisitos da lei com as suas ações. Então, o que vale mais? Marcar o corpo e declarar a lei? Ou viver essa lei? Ter essa lei, a vontade de Deus impressa no seu coração? O que importa mais é decorar a Bíblia, cantar cânticos empolgantes? Ou amar o próximo, o estranho, e revelar Deus através de suas atitudes? O que é mais importante? O próprio Paulo responde, o verdadeiro judeu o é interiormente, e a verdadeira circuncisão é a do coração. E é por isso que no capítulo 3, versículos 9 e 10, Paulo conclui, dizendo, devemos concluir então que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, não há um justo, nenhum sequer. Ao que me parece, Paulo está chamando a atenção dos judeus messiânicos, os seguidores judeus de Jesus, e que mais uma vez buscavam forçar os convertidos gregos a se submeterem à circuncisão. Como eu disse na semana passada, Paulo está solidificando, explicando, expandindo e fortalecendo aquela ideia que nós conversamos, que esse papo de povo escolhido, povo especial, tem muito mais um elemento cultural, ufanista, baseado em orgulho, do que nos princípios firmados por Deus. Porque no capítulo 1, e nessa discussão que Paulo conclui no capítulo 3, Paulo está afirmando que todos os seres humanos se relacionam com Deus a partir do interior, de sua essência. E na essência, todos somos amados por Deus, como vimos na reflexão sobre o capítulo 1. E somos todos pecadores, sem valor, sem nada de bom para oferecer a Deus. Não somos merecedores de nada. Essas são verdades absolutas. Somos incondicionalmente amados por Deus e nascidos debaixo do pecado. Temos nossas diferenças, devemos afirmar nossas diferenças de cor, cultura, preferências, tudo. Uns preferem carne, outros frutos do mar, com todo respeito a todas as diferenças possíveis.
Porque sim, somos diferentes, experimentamos o mundo de maneira diferente. Isso tem que ser valorizado e dito. O rico com plano de saúde não vê nem nunca verá um hospital público como um favelado sem recursos vê. O ponto aqui é o seguinte, somos diferentes. E as nossas diferenças são reais e importantes. Fazem parte da nossa identidade. Mas duas coisas nos fazem iguais. E não é questão de ter osso e sangue. Nós somos todos amados por Deus e todos nascidos debaixo do pecado. Por isso todos nós precisamos de arrependimento. Somos chamados para ser santos, separados para Deus. A reflexão de hoje é um convite ao arrependimento. É importante ler repetidamente essa lista de pecados que Paulo lembra no capítulo 3. Não para alimentar qualquer sentimento de culpa, mas para abrir os nossos corações e mentes para a revelação de Jesus Cristo. Para que nós possamos enxergar os nossos pecados e as nossas limitações que nos separam de Deus e que nos prendem a uma vida de pecado e dor. Mas sempre com essa memória agradável do primeiro fundamento dessa condição humana que nós temos, que todos nós somos amados por Deus. Nunca Deus desistiu de nós. Deus quer, por meio do seu Espírito, nos justificar de todos os nossos pecados. É importante que tenhamos fé e humildade para nos arrepender e Deus responderá com graça e justificação. Esses valores são centrais, tão importantes para o apóstolo Paulo, que ele, nessa mesma carta aos Romanos, agora no capítulo 8, escreve assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E começando no versículo 31, ele continua: que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? A resposta é nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Sabe, o que eu não quero ser nem fazer? Eu não quero ser um judeu só no exterior, para manter a coerência com o texto de hoje, aqui dizendo. Eu quero ser crente, judeu circuncidado no meu coração. Eu quero cumprir a vontade de Deus porque ela é boa, perfeita, agradável e ponto. E eu espero que você também. Nós somos pecadores. Nós, a humanidade, se afasta de Deus porque peca. Mas Deus, Ele continua nos amando. Deus te ama e Ele sempre te amou. Antes da criação do mundo, Deus já te amava. Com crise ou sem crise, com pandemia ou sem pandemia, nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo o fato de que nós somos inúteis. Que entre nós não há um único justo, nenhum sequer. Nenhum sábio, ninguém que busque a Deus. Ninguém que faça o bem. Ainda assim Deus nos ama e não desiste de nós. Nada poderá nos afastar, nos separar desse amor, do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E aí? Como você quer responder a esse amor divino? Eu te convido a separar um momento para você orar. Se estiver difícil porque tem muito barulho em casa, corre para o banheiro e se tranca lá para orar sozinho. Eu quero te oferecer essa meditação a você, povo amado por Deus. Pois eu não me envergonho do Evangelho, nem das boas novas a respeito de Cristo, porque elas são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. A resposta a esse amor se dá pela fé. Que Deus te abençoe e te guarde e que você aceite o desafio de viver com Deus e para Deus enquanto vivemos nesse mundo turbulento. E que o amor, a graça e a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam as pedras fundamentais das nossas vidas hoje e sempre. Amém? Te vejo aqui na semana que vem.